Olá, irmãos da Salvos, tudo bom com vocês, queridos? Que a doce paz do nosso amado Senhor Jesus repouse todos os dias sobre a sua casa, sua família, seu ministério, sua vida, seus negócios, irmãos, e tudo aquilo que você empreenderes fazer. Amém, queridos? Hoje eu gostaria de trazer uma breve reflexão a respeito de uma passagem bíblica muito conhecida nossa. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 ao 12, onde Nicodemos tem um diálogo com o nosso amado Senhor Jesus. Permitam ler a passagem bíblica. Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 ao 12. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. E de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que faz se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, este alguém não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer de novo, sendo ele velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou-lhe Jesus: em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, não te admires, Nicodemos, que eu te diga: importa-vos nascer de novo. E o verso 8 eu acho maravilhoso. Ele nos diz assim: o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, tampouco para onde vai. Assim ocorre com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode se suceder tudo isto? E explicou-lhe Jesus: tu é mestre em Israel e não compreende destas coisas? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testificamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém, irmãos? Sabe, queridos, 5 pontos me chamam muito a atenção aqui neste relato bíblico. O primeiro aspecto que me chama muito a atenção é justamente o fato da nossa espiritualidade estar umbilicalmente ligada com o nosso tempo de qualidade com Deus. Sim, irmãos, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais entenderemos a respeito das coisas celestiais. E de semelhante modo, quanto mais atento às circunstâncias e preocupações deste tempo, mais nós ficaremos preocupados e alheios às coisas de Deus. Nós precisamos entender que para conseguirmos desfrutar dos presentes de Deus, nós precisamos nutrir um tempo de qualidade com o nosso Deus. Perceba, irmãos, Nicodemos, ele era mestre em Israel. Ele era membro do Supremo Tribunal Judaico, ou seja, era um homem que verdadeiramente se interessava pelas coisas de Deus. E embora um homem extremamente religioso, Nicodemos não entende aquilo que Jesus estava lhe falar. O que me faz compreender que conhecimento, religiosidade excessiva ou um profundo conhecimento sem a intimidade com Deus não nos traz nenhum proveito. O natural, irmãos, ele não governa o sobrenatural. Para que nós possamos entender aquilo que está sobre o natural, nós precisamos, dia após dia, desenvolver em secreto a nossa relação e intimidade com Deus. É no teu secreto, irmão, que você vai crescer, que você vai ser lapidado e transformado pelo agir do Espírito Santo agora habitando sobre você. Se você é uma pessoa muito agitada, uma pessoa que não tem tempo para se colocar em secreto com Deus, entenda, você vai ter um processo de santificação muito mais atrasado do que aquele que se dispõe verdadeiramente a experimentar da presença de Deus e, em secreto, permitir que Deus revele as coisas sobrenaturais dessa pessoa. Para entendermos o sobrenatural de Deus no nosso natural, nós não entenderemos. Para entendermos o sobrenatural de Deus, nós precisamos, obrigatoriamente, da presença do Espírito Santo e desta relação íntima, esta proximidade íntima, para que o próprio Espírito de Deus, ligado ao nosso espírito humano, possa nos revelar
a respeito destas coisas celestiais, destas coisas sagradas. Perceba, irmãos, e aqui o terceiro ponto, Nicodemo vê os sinais, mas ele não entende o sobrenatural. Nicodemos enxerga Jesus, ele sabe que está pisando em solo sagrado, mas tudo aquilo que Jesus lhe fala, Nicodemos não consegue entender. Nicodemos enxerga o milagre, mas não presencia o milagre, não desfruta do milagre. Quantos de nós, irmãos, estamos vivendo desta forma? Muitas vezes envolvido com coisas da igreja, às vezes até desenvolvendo algum cargo de liderança dentro da igreja e vivendo de uma forma mundana, de uma forma terrena, não experimentando as coisas de Deus sobre as nossas próprias vidas. Quantos de nós verdadeiramente confessamos Jesus e estamos vivendo o melhor que Jesus tem a nos oferecer? Então que nós possamos verdadeiramente deixar a religiosidade de lado, que nós possamos verdadeiramente nos prostrar diante da presença de Deus e buscarmos aquilo que de melhor Ele tem a nos oferecer. O quarto ponto, irmãos, Jesus, lá pelas tantas no texto bíblico, nos diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, importa-vos nascer de novo. O nascer de novo, irmãos, é um milagre que Deus nos possibilita pela presença do Espírito Santo. Quando dizemos sim ao nosso Senhor Jesus, vem habitar sobre nós simplesmente o maior poder que existe em todo o universo. É um presente que Deus nos concede, a presença do seu Espírito Santo, cuja palavra de Deus diz que é o nosso melhor amigo, o nosso consolador, conselheiro de todas as horas. Que nós possamos desfrutar desta relação íntima com o Espírito de Deus e permitir que Ele nos lapide de dentro para fora, nos tornando todos os dias imagem e semelhança do nosso Deus. Existe uma palavra na teologia que eu amo muito, chamada metanoia, que é justamente a mudança de hábitos, comportamentos, atitudes e caráter, que um cristão precisa desenvolver no momento em que recebe o Espírito Santo de Deus. Somos templos sagrados de Deus e isso nos traz uma imensa responsabilidade. Então que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, força, alma e entendimento e sermos trabalhados por Ele para sermos modificados e a partir de então, modificados pela ação do Espírito, testemunharmos aos demais aquilo que Deus tem feito por nós e sermos também instrumentos, canal de bênçãos e evangelização a outras pessoas que estejam ao nosso lado, ainda infelizmente, amarradas por este mundo e sofrendo pela escuridão das trevas. Se antes eu era do mundo, agora convertido a Jesus, eu pertenço ao reino de Deus. Então, se antes eu era um mentiroso, a partir de hoje eu preciso proclamar que eu sou filho de Deus e que tenho o DNA do próprio Cristo. Então, se antes eu era um mentiroso, a partir de agora eu preciso buscar a santidade de Deus. Se antes eu fazia um monte de coisas erradas, por assim dizer, eu preciso entender que agora esta metanoia, esta presença de Deus sobre mim, precisa necessariamente trazer transformação de mente. Eu preciso obrigatoriamente não apenas beber de leite espiritual, mas de alimentos mais sólidos. E estes alimentos sólidos, eles somente nos serão dados por Deus na nossa intimidade com Ele, diante do nosso secreto com Ele. E por fim, Jesus nos diz: se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Entenda, irmão, Deus só vai te revelar coisas sobrenaturais, as coisas santas dele, se você estiver próximo dele. Se você se permitir ter tempo de qualidade com ele. Se você é uma pessoa muito agitada, que acorda e não tem tempo para se colocar em secreto com Deus e já sai resolvendo as suas coisas da sua maneira, entenda, querido, você terá grandes complicações e provavelmente atrasará o seu processo de santificação na presença do teu Deus. Que possamos priorizar verdadeiramente Deus em tudo aquilo que nós nos propusermos fazer. E antes de qualquer coisa, que possamos orar a Ele, nos colocar em secreto com Ele e clamarmos pelo seu sobrenatural sobre as nossas vidas. Que possamos juntos com Cristo desenvolver a nossa intimidade com Ele. Que possamos verdadeiramente, prostrados aos pés de Jesus, clamarmos pelo seu sobrenatural e que o Espírito Santo dele
nos revele todos os dias aquilo que Ele tem a nos conceder como algo aprazível e que nos fará tão bem. Que possamos nos importar com as coisas celestiais, aquilo que nos traz valor eterno, e as coisas deste mundo. Bom, nós nos envolveremos com elas sim. Precisaremos ainda contornar alguns problemas, resolver as nossas situações, desenvolver a nossa profissão, as nossas vidas, mas com a santidade de Deus e vestidos de toda a armadura que o nosso Deus nos concede. Amém, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente. Uma abençoada semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta, irmãos. Deus os abençoe poderosamente. Até a próxima semana.